eu acho o seguinte, doutor Fábio, assim, aquela história. Todas as técnicas criadas são efetivas. O problema maior é a gente minimizar a dor e o desconforto no pós-operatório. Acho que, para mim, assim, qual que é o futuro do tratamento da hemorroida? É o que, mais ou menos, em geral, a gente está fazendo sem estudos decentes, que é uma cirurgia híbrida, que é a técnica que o Dr. Rota propõe, que provavelmente é uma desarterialização seletiva, parcial, ainda a gente não sabe se precisa ser os seis ramos principais ou não, uma mucopexia em quem prolapsa e o tratamento da parte externa em quem precisa. E ponto. Eu acho que esse é o futuro. Entendeu? Se usa o PPH para fazer a mucopexia, se faz uma mucopexia com ponto, eu acho que isso daí, na verdade, se for comparar com os estudos mostram, não tem muita diferença. Eu achei muito interessante a colocação que você fez, Fabiano, daquele ponto retrógrado que você faz antes de fazer a pexia, porque eu tive um paciente que tossiu no pós-operatório e perdeu. Puf, chegou no consultório com o fio para fora. Daí perdeu a cirurgia, né? Então, assim, cuidado com gordos, obesos, fumantes, que tossem, asma, bronquite, que consertam pia, né? Mulheres que fazem agachamento na academia. Isso né? é um outro ponto que foi muito bem colocado. Os pacientes sempre me perguntam, quando que eu retorno às minhas atividades? Então, eu sempre oriento, a primeira semana, procura ficar um pouquinho mais em casa, vai dar tenês, vai querer deitar um pouquinho, mas pode sair de casa, pode dirigir, enfim. Vai voltando dentro do possível. Atividade física, geralmente, aquele paciente que faz academia, que está na ativa e tal, com 15 dias, libera, vai fazer uma caminhada, quer treinar um pouquinho de braço e tal. Agora, agachamento, eu sou bem, assim, são 2 meses. 2 meses de agachamento para promover uma fibrose dessa área cicatricial e dar uma sustentação para o tecido, porque senão realmente você perde a cirurgia. Essa sua ideia de dar o ponto retrógrado na hora de aproximar é muito boa, porque tira a tensão da pexia que você está fazendo, né? Tira a tensão do fio. Eu acho que é fundamental também a gente não sair daqui sem falar sobre uma coisa que foi comentada, que eu acho que é muito importante, que é a questão da curva de aprendizado. Foi comentado e eu acho que a gente devia deixar um recado aqui para as pessoas que estão iniciando, etc. Eu vou dar minha opinião e aí queria ouvir a de vocês. Eu acho que no início, eu concordo com o Ramon, com que eu achei perfeita a colocação dele, faça a técnica inicial, quais 6, como ela é preconizada, direitinho, como está descrita. A partir daí, eu tenho certeza que 100% das pessoas vai evoluir para a seletiva com a experiência, com o acumular de casos, porque o raciocínio e a vivência da doença e do tratamento vai te levar para lá, essa impressão que me dá. Então, eu acho que as pessoas têm que começar fazendo, é difícil reconhecer os critérios de seletividade nos primeiros casos, então, acho que devem fazer assim e depois evoluir. Alguém aqui quer comentar sobre isso? Evandro, quer falar alguma coisa? Não, só para dar uma contribuição ainda nessa fase inicial, primeiro, é importante não pegar além da mucosa e submucosa, porque isso pode travar o nó e fazer essa ponte que você fala. Outra coisa, quando você for fazer essa aproximação do ponto, você pega o dedo, faz o apoio na parede retal e desliza o dedo na parede retal. Até o final. Não tenta simplesmente dar um ponto como você faz. Se você vem com o dedo pegando o apoio no reto, empurrando, essa mucosa que já está excedente, ela ajuda e sobe mais fácil. Isso garante o travamento do ponto lá em cima e não vai ficar corto. Uma coisa que eu quero colocar aqui, será que o capofio, que é um fio mais fácil, corre mais rápido e demora um pouco mais, não seria melhor que o Vicryl para esses casos? Não, o caprofio é mais fraco do que o Vicryl, muito mais fraco. A chance de romper é enorme. Mais, né? É enorme. Ele corre melhor. Ele só precisa arrumar um fio melhor do que o Vicryl que não rompa. Ele aguenta mais. Alguma pergunta da plateia? Sim. Tinha falado mais do Rota de um caso que eu tive de sangramento pós-operatório. E uma das coisas que foi colocado é exatamente de ter necrosado, porque foi no 7º, 8º pós-operatório. E essa técnica que a doutora estava falando, de você dar um outro reforço, será que isso não aumentaria a chance de necrose nesse ponto?
Na verdade, esse ponto que eu faço é um ponto relativamente superficial sobre a área que você já suturou. Eu não estou aprofundando o meu ponto, sempre lembrando não pegar essa musculatura, não comprometer o esfíncter interno, nem nada. Então, é um ponto naquela mucosa que já está, mucosa e submucosa que está na parte distal, com a proximal, e você junta os dois para dar uma segurança maior dessa linha de sutura. Senão é isso, como o exemplo do Dr. Fábio Campos teve, como eu tive também a minha experiência, de, por algum motivo, o ponto romper, e aí você perde a sua linha de sutura inteira, você perde a cirurgia ali se esse ponto romper. Então, com isso, você promove uma segurança maior. Mas, sim, tem que tomar um certo cuidado de você não aprofundar a agulha. Tá? Você tem mais chance de ter necrose quando você faz 6 mamilos, né? Sem dúvida. E põe pontinho um perto do outro. Não pode pôr pontinho, é 1 centímetro de distância, Tem que dar. 1,5 um ponto do outro. Você põe pertinho, tem necrose. Eu tive isso, eu vi, olhei, não fica um vaso, fica minando o sangue assim. Ó. Aí você tem que dar um ponto lá. Exatamente. Esse caso que eu tive da febre, realmente foi um caso que eu acabei fazendo os seis mamilos, e eu achei, um paciente tinha um componente hemorroidário, era só interno, não fiz externo nele, mas foi grande a área de desarterização, passei outros pontos a mais, adicionais, tal, e aí eu acho que acabei nesses pontos aprofundando um pouco mais, e realmente eu tive o quadro de febre, que certamente evoluindo com uma área de necrose, não teve complicação maior, mas tasocínio Desculpe e um tudo pouco, mais. é que estão me avisando que acabou o tempo e tem 2 com o microfone na mão. Então, vamos fazer as 2 últimas perguntas, porque já puseram 2 vezes ali, 0 minutos, 0 minutos. Bom dia. Vocês já notaram alguma diferença na hora de descer com a pexia, que vai dar o ponto, que vai unir o ponto caudal com o cranial? Eu sempre vejo, e vi no vídeo também, que a gente tem a tendência de levar o fio que está menor, que é o fio que está lá em cima. Vocês já notaram alguma diferença, ou já tentaram ver se você subir o fio de caudal para cranial, para ver se o prolapso reduz mais, em vez de fazer o ponto com fio menor que está de cranial para caudal? Entenderam? Eu acho assim, tudo pode acontecer na hora de dar esse ponto. Às vezes trava o fio, trava o nó, depende de quanto de tecido você pega, tudo. E aí, eu não tinha esse nome de ponto de reforço, mas aí o que acontecia? Quando acontecia isso, eu fazia um ponto de reforço. Eu entendi. Mas é o seguinte, se você for ler a descrição das técnicas, porque assim, cada um aqui vai mudando. O cirurgião é assim, né? Tem a técnica, mas você vai dando o seu toque. Então, a descrição, né, se você for a maioria dos trabalhos, o que você faz? Você identifica o vaso, faz um ponto lá com bisturi, até tem uma descrição de rato e alguns outros. Você identifica, começa a ligar lá em cima e pega a artéria junto com o seu chuleio. Teoricamente, assim, você não evitaria de interromper mais o ponto. Apesar que esse ponto que o doutor Rota faz o seguinte, você liga a artéria, depois sobe o ponto para cima para depois descer. Isso pode ser um dos componentes de travar o nó. Entendeu? É que assim, tudo pode. Às vezes não trava, às vezes trava. Eu acho que eu entendi a dúvida dela. Ela está querendo na hora de levar o Então, fio. mas isso pode... O importante, assim, você vai ter que manter travado e sentir, só que você tem que ir empurrando mesmo com o dedo e sentir. Mas mesmo assim trava. Isso, e às vezes trava. Se travar, não forçar. Bem rapidinho, duas perguntas. Foi muito bem discutido. Foi muito bem discutida a questão do plicoma residual e tal. Mas aquele paciente que tem trombose hemorroidária recorrente, que não fica plicoma, tá? Tem 2, 3 crises por ano e ela murcha e desaparece. Teoricamente, anatomicamente, foi bem explicado que, teoricamente, a desarterialização não serviria, já que o ramo é da retal inferior. Mas alguém teria alguma experiência em indicar desarterialização para esses casos? E uma outra pergunta, alguém teve um caso de prurido permanente pós-cirurgia? Eu tenho uma paciente que foi emblemático, né? Ela tem um prurido depois da cirurgia foi até um THD na época que eu fiz, tá? E que ela não melhora com nada, já passou por dermatologista, ginecologista, e eu não sei o que eu faço com essa moça. São essas 2 perguntas. Manda para o psiquiatra que resolve. Pode ser. Quer comentar? Rapidamente. Prurido pode ser má higiene, então manda ela parar de usar o papel higiênico, ela pode eliminar muitos gases, pode ter um cólon irritável, ficar com o ano sempre úmido. Às vezes a causa não é a cirurgia, né? A causa é da paciente, é a condição dela. Homem
tem muito pelo, tem muito prurido. Depois. Mas isso, às vezes, é falta de higiene adequada local, né? A primeira pergunta foi mesmo? Para trombose. Para trombose. Para trombose. Examinar o paciente. Se ele não tem componente interno, ele não tem desarterialização. Ponto final. A desarterialização é para hemorroida interna. Se não tem componente interno, eu não indico. Ele tem trombose externa, tem trombose externa. Se você acha que deve ressecar, resseque a externa, não a interna. Entendeu? Bom, gente, eu queria mais uma vez agradecer ao Rogério, parabenizar a Trissoma por essa iniciativa, agradecer o convite do Rota. Espero que tenham todos aqui aproveitado, agradecer todos os palestrantes, não vou citar, que senão vou esquecer de alguém, todos que não são palestrantes que contribuíram com as suas ideias e com a sua experiência. Espero que o sábado de vocês não tenha sido em vão, né? E parabenizar o Rota por essa iniciativa. E um bom fim de semana para todo mundo. Eu quero agradecer ao Dr. Fábio Campos, que, com seus comentários, né, melhorou muito.